Bom dia, queridas. É um prazer estar aqui. Eu sou a Adriana Barros e eu recebi esse convite de estar compartilhando com vocês essa manhã uma palavra do Senhor aos nossos corações. E eu sou mãe e os meus filhos foram gerados em amor no Senhor e eu sou grata a Deus por isso. Tenho 2 filhos, Tamires com 23 anos, o Jonathan com 19, e eles são preciosos para mim e eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu. E estar falando com vocês nessa manhã é falar comigo também, tá? Então, o que eu gostaria de compartilhar é o que Deus colocou no meu coração, algo que eu preciso aprender diariamente. Então, para nós começarmos, eu gostaria que nós orássemos, tá bom? Então, vamos lá. Pai, diante do Senhor nós nos colocamos nessa manhã, agradecidas pelo privilégio de ser mãe, agradecidas, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de amar, demonstrar amor e receber amor. Deus, o compromisso é grande, a responsabilidade é grande, por isso nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos capacite cada dia. Somos gratos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala aos nossos corações, e o nosso desejo é que nessa manhã, Senhor, os nossos ouvidos possam estar atentos, o nosso coração possa estar disposto a receber a Tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Então, o texto que me foi dado é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, especificamente o 2. Mas eu acho que nós precisamos ler todo o capítulo. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e nós vamos ler todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé em que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu
é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que palavra preciosa, né? Quantos ensinamentos nós podemos tirar daqui. E o que eu posso ver é que nos 2 primeiros versículos, né? Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De acordo com os estudiosos, o livro de Romanos, né, é uma carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma. Era uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas é uma igreja que existia. E Paulo queria passar por ali porque ele estava de olho na Espanha. Só que ali ele encontrou pessoas que falavam mal dele, não acreditavam, não gostavam da maneira como ele estava apresentando o evangelho, porque ele estava ali apresentando um evangelho de graça. Então, o que Paulo faz? Ele prepara a igreja de Roma, né, para recebê-lo. De que forma? Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele mostra esse evangelho de graça. Ele demonstra, né, através desses capítulos, o que é o evangelho, o que Deus fez, né, como Jesus nos salvou, como ele morreu na cruz por nós, como ele deu o seu Espírito Santo, né, como ele nos agregou, nos fez parte, né, fomos feitos filhos dele. Então, assim, todo esse contexto, né, do capítulo 1 ao 11 é o que nós podemos chamar de os ensinamentos, né, o que ele gostaria que a igreja conhecesse. Aí no capítulo 12, ele vem da seguinte maneira: olha, o conhecimento eu já dei para vocês, agora vocês precisam colocar em prática tudo que eu vos falei. E aí ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava falando com um grupo de pessoas que sabia muito bem o que era um sacrifício, porque eles tinham feito isso a vida inteira, né? Iam ao templo, levavam ali a sua oferta, e a sua oferta tinha que ser perfeita. E agora Paulo está dizendo para eles: olha, não precisa mais desse sacrifício de levar ao altar um animal. O que eu quero de vocês é um sacrifício vivo, é a sua vida, é o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Então, assim, é muito interessante porque eles sabiam do que Paulo estava falando. E ele usa essa linguagem, né, uma linguagem que eles conheciam. E aí a gente pode ver que, em contraste, né, a tudo, em vez de você oferecer o animal, ele está falando: olha, ofereça agora o seu corpo, ofereça a sua alma, né, ofereça tudo que você tem. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra linda, né? E desafiadora, principalmente nos nossos dias, né? E imagina se naquela época, né, já existia essa possibilidade de conformar-se com o mundo, e esse mundo aqui, ele está se referindo ao mundo que não conhece a Deus. Então, se você vai lá em Romanos 1, ele já começa dizendo tudo que o mundo faz e que você não deve fazer, porque agora você é uma nova criatura. E ele dá continuidade, né, a essa palavra, e é sobre ela que nós vamos estar conversando um pouco mais, tá? E vamos estar falando várias vezes, né, os versículos,
e é um versículo que todo mundo conhece, isso é bom, né? Mas que nos faz refletir e nos faz pensar, como mães, né? Como tem sido o meu culto, como tem sido a minha vida diária. E nesse sentido, eu gostaria de te dizer que os nossos filhos nos observam, né? Eles estão sempre nos olhando, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, eles nos observam, principalmente se são menores. E quando eles são maiores, eles não somente nos observam, mas eles nos desafiam. Falam, mãe, mas como que você fala para mim não fazer isso se você acabou de fazer? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande a nossa de colocarmos em prática, né, essas palavras. E vamos meditar juntas, né, nesse sentido. Uma vez mais, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, e eu entendo aqui, né, nesse sacrifício vivo, é no sentido de realmente, né, nós nos dedicarmos tudo. Eu creio que todas vocês, ou cantaram, né, para os seus filhos aquela musiquinha, né, quando eles eram criança, né? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você, né? Cuidado, olhinho, boca, mão e pé. Quantas vezes eu cantei isso para as minhas crianças na escola dominical? Quantas vezes eu cantei isso para os meus filhos, né? E às vezes nós nos esquecemos que nós temos que ter cuidado com o que nós estamos vendo. Nós temos que ter cuidado. Será que tudo que nós estamos vendo, os nossos filhos também podem ver? E as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca, são palavras que edificam, são palavras que nós podemos falar na presença dos nossos filhos. E as nossas mãos, né? E os nossos pés, por onde nós temos andado. Então, acho que é uma responsabilidade nossa, em primeiro lugar, de estarmos apresentando ao Senhor o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, nossa boca, né, a nossa mão, os nossos pés, os nossos pensamentos. Né? Temos que fazer disso verdadeiro, santo, puro, diariamente. E é tão interessante que é um culto racional. Então você faz porque você está pensando, você faz consciente, né? Então assim, você é um exercício mental. Você tem que, eu creio que você precisa nós precisamos nos levantar, né? Até mesmo antes de levantar, abrir os olhos e ser muito obrigado por mais esse dia. E nesse dia, assim, eu quero me revestir de ti. Então já quero começar pensando em ti, eu quero falar de ti, eu quero usar minha vida para ti. Então é um exercício diário, é um culto diário. Não é somente aquele culto de domingo ou nas orações pela manhã. Eu sempre me preocupei muito, né, dos meus cultos quando eu me preparava depois que meus filhos nasceram para ir para o culto. E creio como com vocês, aquela preocupação de chegar na igreja bem, né? Sem brigar com o menino, sem brigar com o marido. Então, assim, é muito complicado, mas eu me esforçava muito levantar mais cedo, preparar um café da manhã e deixar as coisas organizadas para que não houvesse nenhum contratempo antes mesmo de chegar na igreja. E já colocava música, né, no carro para a gente ir já com o pensamento, porque eu queria chegar ali na igreja focada, afinal de contas eu estava ali para cultuar, né, para dar a Deus o meu culto, para receber, para poder depois transmitir. E eu me esforçava muito nesse sentido, de poder preparar os meus filhos e me preparar para esse culto. E eu acho que foi algo importante, eu acho que é necessário. E o culto começa em casa, né? Não é somente nos domingos, mas a gente também precisa se preparar para esse culto no domingo e a gente também precisa preparar os nossos filhos para esse culto. Eu acho que as crianças devem aprender a cultuar. As crianças devem aprender que aquele momento é um momento de louvor, não é o momento de você levar um celular e
dar na mão da criança para ela se distrair enquanto você assiste o culto. Eu sei que é complicado, mas às vezes a gente faz isso, né? E a criança vai entender o quê? Uai, mas eu estou aqui para cultuar ou para brincar no meu celular? Eu acho que a gente precisa, como mãe, nos esforçarmos para ensinar os nossos filhos que o momento de culto é um momento de culto. É um momento que você vai estar com o Senhor. É um momento que você vai louvar. É um momento que você vai se alimentar. É um momento que você vai se abastecer. É o seu combustível, né? E por isso que não é somente no domingo. Por que, né, foi falado tantas vezes e incentivado o culto familiar? Porque é algo necessário. E infelizmente, né, hoje em dia se torna mais complicado, só a gente já acorda atarefado e já vai dormir cansado. Mas eu gostaria de incentivar, né, você a determinar um tempo no seu lar, veja o seu esquema e faça o seu culto domiciliar. Traga suas crianças, traga os seus filhos, adultos ou jovens, para juntos cultuarmos, para que o culto comece em casa. E que é o vosso culto racional, um culto de louvor. Temos tantas coisas para agradecer ao Senhor, tantas coisas Ele tem nos feito, então temos motivos para agradecer. Então, esse apelo de Paulo, né, muito interessante, é falar: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, ele está rogando, mas ao mesmo tempo ele também está dando uma ordem, né? Isso é necessário que se faça, né? E aí ele continua: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridas, como é difícil. Nós que somos boleiras, né? Nós que somos cozinheiras, nós temos as nossas formas em casa. E quando você quer um bolo em forma de coração, o que você faz? Você compra uma forma em forma de coração e faz o seu bolo. Se você quer um bolo quadrado, né, você não põe o seu bolo numa forma redonda, porque naquele dia você quer seu bolo quadrado. Então a gente entende bem o que é uma forma, a gente sabe muito bem o que é isso. E essa palavra conformeis, transformai-vos, né? Existe essa palavra aí dentro, formato, né? Ter o mesmo formato. E hoje em dia, irmãos, é tão complicado, mas não é difícil. Ele fala assim: e não vos conformeis, ou seja, não tome a forma deste mundo. Nós temos um privilégio de ter os nossos filhos no Senhor. O que quer dizer? Quer dizer que nós temos a oportunidade de formá-los no Senhor. Nós temos a oportunidade de formar o caráter dos nossos filhos no Senhor através da palavra. E para que quando eles se encontrem com o mundo e vejam o que o mundo pensa, eles possam dizer: não, essa não é a minha forma de pensar, essa não é a minha maneira de pensar. Não foi assim que minha mãe e meu pai me ensinou. Não foi assim que a palavra de Deus me diz. Então não posso me conformar com o que está na minha frente, o que as pessoas estão me oferecendo. Então ele fala: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com a maneira que o mundo pensa, uma maneira que não é a que Deus pensa. E aí ele continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar. E só me veio na mente, né, a borboleta, o casulo, aquela coisa feia, estranha, e de repente no tempo certo sai dali uma borboleta, torna-se uma forma bonita, é uma metamorfose. E Paulo está nos convidando a termos essa metamorfose, essa transformação diariamente. Diariamente, então ele diz: olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, novamente, é a mente, né? Você não é somente as emoções, mas você toma uma decisão. Você toma uma decisão de ser diferente. Você toma a decisão de fazer algo diferente. Mesmo quando você é provocado a fazer, você vai tomar a decisão de dizer: não, eu vou ser diferente, eu vou
fazer diferente. Então, a renovação pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes a gente tem medo, né, de se entregar totalmente a Deus, e porque a gente tem medo às vezes da vontade dele. E se a vontade dele não for a minha, como que eu vou dizer? Como que eu vou fazer? Mas Paulo está nos incentivando. Olha, você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ele já está dizendo, olha, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Somente no cristianismo nós encontramos isso. Somente o nosso Senhor pode nos oferecer isso. A certeza de que Ele está cuidando de nós, está cuidando de mim. E Ele está cuidando dos nossos filhos. É uma coisa que eu tenho aprendido diariamente. Os nossos filhos, nós estivemos com eles, né? Por onde nós andávamos, eles estavam. Os nossos filhos, o Jonathan e a Tamires, eles nasceram em terras estranhas, nasceram nas Filipinas. E nesse tempo eu estava lá só. E tinha algumas amigas brasileiras, mas eu não tive a oportunidade, né, de comer a canjinha que a mamãe fazia para as minhas irmãs quando elas davam à luz. Eu não tive a oportunidade de que a minha mãe estivesse comigo, com as minhas irmãs, porque no momento nós havíamos decidido que nós deveríamos permanecer ali nas Filipinas. E quando eu me engravidei, eu pensei, agora, né? Eu volto ao Brasil, não volto, e não foi possível voltar. E nós decidimos que os nossos filhos iriam nascer ali. E a Tamires, tanto a Tamires como o Jonathan, nasceram no período de 7 anos que nós estivemos nas Filipinas, eles nasceram lá. E é muito interessante como o Senhor agiu, né, de uma maneira especial. Eu não tinha minha mãe, não, minhas irmãs não estavam lá, mas não me faltou pessoas amigas, né, para me ajudar naquele momento onde eu dei à luz aos meus filhos, mesmo distante, em terras estranhas. E não foi fácil ser mãe, né, num lugar, numa cultura tão diferente, mas aprendi muito com a cultura filipina, né, com a simplicidade do lugar, dos lugares que nós estávamos, né, e sobre a proteção. Como o Senhor protegeu os meus filhos nessa infância? Eu morava e trabalhávamos com pessoas tão simples, paupérrimas, e em lugares tão simples. E os meus filhos não adoeceram quando eles eram pequenos. Eu sabia que era o Senhor protegendo. Era a boa vontade de Deus na vida dos meus filhos e na nossa vida. E o Senhor providenciou tudo o que nós precisamos nesse período que nós estávamos ali. Então, o que é isso? É confiar que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? E hoje os nossos filhos não estão mais com a gente. A Tamires está na Índia, o Jonathan está em Brasília e eu e o Edmar estamos, né, aqui, continuamos com o nosso ministério. Irmãos, não é fácil, mas cada dia eu falo, Senhor, os meus filhos são teus em primeiro lugar. O Senhor que me presenteou com eles. E tudo que nós ensinamos, tudo que eles viram, toda a prática do nosso dia a dia, eu tenho certeza que ficou no coração e na mente deles. E o meu desejo, Senhor, é que eles ouçam a tua voz, que eles te obedeçam. E à distância, né, quando você está perto você fica falando todo dia, mas na distância é difícil. Então eu tenho que confiar que a boa vontade do Senhor, que tudo que o Senhor está fazendo na vida dos meus filhos é a vontade dele. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mesmo que às vezes eu não entenda que é assim. Então eu gostaria de incentivar, né, você, mãe, a fazer isso, a colocar diante do Senhor os seus filhos, a sua família, e dizer, Senhor, faça a tua vontade na vida deles. E eu gostaria de incentivar você a pensar que nós somos como um espelho, os nossos filhos estão nos vendo, os nossos filhos nos observam. Então,
qual a melhor maneira de fazer com que eles conheçam, que eles saibam fazer um culto, apresentar um culto racional a Deus? Qual a melhor maneira deles serem transformados, deles não serem moldados? É nos observando. Então, se eu acredito e se eu, em primeiro lugar, não me deixo, ser moldada pelas coisas do mundo, os meus filhos vão estar me observando. Se eu não me deixo ser levada, pelas coisas do mundo, os nossos filhos vão estar me observando. Isso não quer dizer que eu não vou falar, eu vou falar. Mas eu também preciso praticar. Então, o meu incentivo nessa manhã é que nós, como mãe, possamos praticar essa palavra. Possamos conscientemente, dizer para Deus: Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero caminhar os teus caminhos. Deus, eu quero te obedecer. E nós lemos a sequência do capítulo, e eu gostaria de incentivar você a ler novamente todas as coisas que Paulo incentiva. A impressão que eu tenho é que, olha, eu estou dando aqui para vocês uma ordem, eu estou fazendo um apelo, mas eu já estou dando a resposta para vocês. E a resposta continua, nas virtudes que ele recomenda. Então aqui está, que o amor seja sem que o seu amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Nossa, minha mãe fazia isso com tanto carinho, eu aprendi tanto dela. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, gostaria de incentivar você, a colocar em prática essas palavras, a ensinar os seus filhos com palavras, mas também com atos. Diariamente. Irmãos, uma vez mais, que assim como Paulo nos diz, possamos memorizar essa passagem, que possamos vivê-la. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã, que o nosso Deus nos ajude diariamente a tomarmos essa decisão. A decisão de oferecer a Ele o nosso culto racional diariamente com os nossos filhos, com a nossa família, onde nós estivermos. A decisão de não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados. A palavra do Senhor, ela é linda, está tudo aqui, E qual é a vontade de Deus para nós? Ele já escreveu. Algumas coisas que Ele pretende nos fazer, nos oferecer, as suas promessas estão aqui. E qual é a vontade de Deus diariamente? É a sua providência na nossa vida. Ele quer prover para você e para mim tudo que é bom, tudo que é perfeito. Que a gente possa buscar a vontade do Senhor, que a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui.
Eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser tua, somente tua. E uma vez mais, que a gente possa cantar com os nossos filhos, né? Cuidar do olho, cuidar do boca, cuidar do mãozinha, cuidar do pé. O Salvador do céu está olhando para você. Então, que a gente possa praticar essas palavras. Amém? Nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos como espelho. Eles veem as nossas atitudes, eles se espelham. Amém? Que nossos filhos foram gerados no Senhor com amor. E nós temos essa oportunidade de fazê-los diferente, moldados. Em nome de Jesus. Um beijo. Foi um prazer estar com vocês.